A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Continuamos transmitindo o nosso Jornal do Boris diretamente de Ubatuba, que hoje apresenta, pelo menos esta manhã, um dia ensolarado. Dei uma espiada nessa baía aqui no norte, no litoral norte paulista, né? Observem a beleza. Realmente, Ubatuba é uma terra privilegiada sob aspecto de beleza. É muito bonito. A cidade continua lotada, mais do que se imaginava. Diminui a população, as férias vão terminando, as pessoas vão se decepcionando. Tivemos alguns dias de chuva, as pessoas, grande parte, deve ter retornado às suas cidades. Mas Ubatuba é Ubatuba. Beleza, lugar maravilhoso que você deve conhecer. Eu convido, depois eu me arrependo de ter convidado, porque a cidade enche, fica difícil de conviver. Aí começa a faltar água, produtos no supermercado, mas assim mesmo é uma cidade fantástica, uma beleza que merece ser conhecida. Aliás, todo o litoral norte, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, mais para frente Paraty, é um corredor litorâneo maravilhoso. Vamos para o noticiário? Eu vou mostrar a manchete da Folha, que, na minha opinião, acrescenta mais um susto ao caso Master. O caso Master vai lentamente se abrindo. Polícia Federal vai puxando os cordéis, cada vez aparece um fato novo, aparece uma história que deriva do Banco Master, como esta que aqui está, olha aí. Master pagou por consultoria de escritório de Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça. Ele nega, é uma história de contrato, mas está aqui, ó. Não foi só a Folha que deu. Outros jornais, o Metrópolis, ontem já havia saído com essa manchete, né? Mas não só revela que o ministro, depois de ser ministro, recebeu dinheiro, enfim, por seu trabalho para o Master, como revela a ligação de grande parte das autoridades e do STF ao Banco Master. Lewandowski acaba de deixar o Supremo, acaba de se aposentar, foi ministro da Justiça e agora também se afastou do ministério. Olha aqui, primo de Toffoli expandiu hospedagem de luxo ao lado de resort em Ribeirão Claro, Paraná. BRB vai contratar empresa para recuperar ativos e compensar perdas com instituição financeira. BRB é aquele banco de Brasília que ia engolir o Master, né, para acabar com essa história e o poder público arcar com os prejuízos. Partido Novo aciona a PGR por atuação de ministro do STF no caso do Banco Master. Unesp nega ter feito o cálculo bilionário de créditos de carbono usado pelos Vorcaros. Essa é a manchete da Folha de São Paulo.
Vamos passar para as outras manchetes? Ainda nessa história, antes de passar, eu queria lembrar uma coisa. Passou assim em brancas nuvens. Você viu que o Lula, que pelo menos não tinha entrado oficialmente no caso Master, ontem já tinha uma declaração dele, dizendo até que o Toffoli deveria se afastar e tudo. Mas antes disso, havia um silêncio sepulcral do presidente da República. Mas ele não estava alheio. É uma pergunta que deve ser feita. Ele tinha almoçado com o Vorcado em palácio. Se não me engano, se não me falha a memória, no Alvorada. Ele, né, o ministro Haddad, o presidente do Banco Central, Galípolo, e o Vorcaro. Eles não foram discutir a atuação do Corinthians no Campeonato Paulista. Claro que o assunto era o Master, não dá para desmentir. Agora, por que isso foi escondido? Por que não constava da agenda de nenhum deles? Da agenda do Lula, da agenda do Galípolo, da agenda, enfim, do Haddad. Ué, o que se escondia? Então, quando você ou esquece ou propositadamente não coloca na agenda, né, a impressão que tem é que esse é um encontro clandestino que esconde alguma coisa. Ficou essa dúvida. Passou assim em brancas nuvens e ficou essa dúvida. Ué, por que não constou da agenda do presidente Lula, especialmente do presidente Lula, esse encontro com o Vorcaro? Eu não sei o que eles conversaram. Claro que eles conversaram sobre o Master. Agora, o Lewandowski, a família dele, o filho dele e a mulher continuam prestando assistência ao Master. Nunca deixaram de prestar desde que começaram. Enquanto ele era ministro e tinha se afastado, é verdade, do seu escritório, a sua família continuava trabalhando para o Master. Isso tem passado muito, esse tipo de coisa tem passado muito assim, suave. Por exemplo, a mulher do ministro, do grande entre aspas, é ironia, viu? Porque as pessoas acham que eu estou elogiando mesmo, do grande ministro Alexandre de Moraes, a família dele, a mulher dele tem um escritório que fatura 3.600.000 por mês, 3.600.000 por mês, para supervisionar os processos que outros escritórios têm ao seu encargo na defesa dos interesses do Banco Master. Então, é uma coisa estranha. A lei não proíbe, é verdade, a lei não proíbe. Mas, pô, ninguém é besta, as coisas são estranhas, né? Mesmo se eles não forem casados em comunhão de bens. Mas é estranho, né? Dormem juntos, há segredos, há táticas, há estratégias de defesa, e está lá o juiz dormindo junto com a advogada, né? Que sabe de coisas, e do outro lado o ministro sabe e tem decisões prontas a esse respeito, né? E o Toffoli também vai passando muito rápido, continua o Toffoli amigo, viaja com o advogado, o principal advogado do Master, vai para Lima, no Peru, assistir um jogo do Palmeiras num jatinho. Aliás, eu insisto, pé frio, porque o Palmeiras perdeu esse jogo. E
no dia seguinte avoca o processo, avoca para si o processo e proíbe a Polícia Federal de tomar qualquer atitude investigativa sem autorização dele. Gente, onde é que nós estamos? Não estou acusando ninguém de nada. Realmente não estou acusando. Que aí não há provas, nem nada. Mas as circunstâncias são ruins. O presidente faz uma reunião sigilosa, porque não foi exposta, não foi colocada na agenda, com o Vorcaro. Alguém viaja, um advogado do Vorcaro, do Master, viaja com o Toffoli no aviãozinho privado para assistir um jogo de futebol em Lima. A mulher do Xandão, né, que dita regras para o Brasil inteiro, né, que tem a responsabilidade de julgar, de relatar processos de defesa da democracia contra aqueles que tentaram um golpe, ele tem a mulher com o escritório supervisionando por 3.600.000 reais os processos do Master. E aí eu pergunto, você acha que o Master foi buscar esses ministros, essa gente, fez esse acordo à toa? Ou ele olhou, vamos contratar a mulher do Xandão, porque, claro, facilita as coisas, é o acesso direto. Você que tem um processo trabalhista, você que tem um processo civil ou criminal, qualquer processo, você tem esse acesso? Você tem esse acesso? Você tem esse acesso fácil, né? Você se reúne com o Lula para tratar problemas do seu banco. Eu não sei, eu coloco isso porque eu acho que nós brasileiros e nós imprensa estamos tratando isso muito levemente, continua, como se não fosse nada. A OAB de São Paulo apresentou ontem um projeto, uma ideia de estabelecer um roteiro de defesa dos bons costumes da atuação do STF, né? Vamos ver se isso pega, mas eu estou achando que não, porque há ministros fortes que são contra. E eles estão se defendendo. Eu repito que eu só estou citando essas condições do que pode eventualmente acontecer, de uma proximidade, né, que não é boa. Se é legal, mas não é boa, não tem nenhuma prova de corrupção, eu não estou falando em corrupção, mas é suspeito. Esses casos que eu citei são suspeitos. Falando em Lula, ele embarca hoje para o Panamá. No Panamá vai haver uma reunião de latino-americanos, que é uma espécie de Davos da América Latina. Aí, né, vamos falar da Venezuela, vamos falar blá, blá, blá. Geralmente essas reuniões latino-americanas não dão em nada. Eu tenho uma verborragia absolutamente incrível com poucos resultados. Mas vamos esperar, de repente, nesse momento de crise, a situação da Venezuela, enfim. O Trump demitiu aquele diretor dessa maldita guarda pretoriana das imigrações, né? Porque aparentemente eles estão usando violência desenfreada, né? Mataram já 2 pessoas em circunstâncias que não são as que eles descrevem. A senhora que foi assassinada, dá para ver perfeitamente que ela não estava ameaçando nem nada nem ninguém. E também foi morto um enfermeiro
que também, trabalhador, não estava ameaçado, também não estava ameaçando ninguém. Demitiu o cara porque tá se tornando, em Minnesota, uma situação grave que se espraia pelos Estados Unidos. Aí ele está tentando dar uma satisfação à população. Você pode achar estranho, mas eu quero ligar uma coisa. Quando a imprensa cita esses imigrantes, que estão sendo procurados pelo ICE, maltratados, tratados de maneira truculenta, tinha um menino de 5 anos com a sua maletinha do Homem-Aranha, etc., etc., não são migrantes comuns, são migrantes ilegais. Os que estão, claro que não devem ser tratados com truculência, estão sendo tratados com truculência, estão sendo expulsos dos Estados Unidos porque são imigrantes ilegais. Eu vejo que o jornal, provavelmente por esquecimento, quer ver, se faz imigrantes reviverem traumas de seu país, afirma secretário de Minneapolis. Ninguém, talvez por falta de espaço, diz que eles são imigrantes ilegais. E aí já chega todas as culpas que o presidente Trump tem, e ele ainda leva essa culpa da truculência de seus auxiliares e das expulsões. Parece que está expulsando estrangeiros, coitadinhos. Não é isso, é pessoal que entrou subrepticiamente no país e tenta ficar, né? E ele está tentando expulsar. O Brasil também expulsa, viu? Ninguém quer imigrante ilegal. Essa coisa de imigração sempre tem um controle, não é assim. Passei para o Estadão. Estadão, juristas propõem código ao STF com vetos a jatinhos e parentes. Documento da OAB São Paulo, que eu mencionei, foi formulado por ex-ministros da Corte. Gozado, quando eles eram ministros, eles podiam ter providenciado isso. Mas devem ter esquecido, tão ocupados que eles andavam. Mas agora, nunca é tarde, né? O Lula conversou com o Trump por telefone um tempão. Lula pede a Trump que Conselho da Paz se limite a Gaza e inclua a Palestina. Presidente brasileiro combinou visita aos Estados Unidos. Eles falaram do tarifaço, crime organizado e crise na Venezuela. Por enquanto, apesar dessas boas relações pessoais, não tem nada resolvido. Estão resolvidas questões ligadas, por exemplo, a café, carne, que afetavam a economia americana, que eram inflacionários. O resto está sendo discutido. E mais, as relações entre Estados Unidos e Brasil ainda não são as melhores relações. Você não pode dizer que são boas, porque os Estados Unidos não têm nem embaixador no Brasil. Não existe embaixador americano no Brasil. Então, você não pode falar em relações fraternais, em que vai tudo muito bem e tal. Olha a sutileza. O Lula fala com o Trump que está formando esse Conselho da Paz em Gaza, que muita gente desconfia, inclusive o próprio Lula, que é uma ONU paralela para esvaziar a ONU, sob o patrocínio, sob a chefia, ele que paira em cima o Trump, né? Parece ser isso. Aí o Lula, o que o Trump quer? Que o Lula adira. Presidente, aqui eu estou telefonando para o senhor para aderir. Ele não aderiu. Ele aconselhou que o Conselho da Paz se limite a Gaza
inclua a Palestina. Na verdade, o que a gente sabe é que técnicos palestinos é que dirigirão, sob as observações e a fiscalização, em última instância americana, a reconstrução de Gaza. Mas o Lula, nessa conversa, nem foi cobrado e nem disse que vai aderir. Deu conselhos para o Trump sobre como agir em relação a esse conselho, mas não aderiu. Olha, o Lula não é bobo, não. E a gente percebe isso, Se ele achou que ninguém ia perceber, errou. Master reacende debate sobre responsabilização de auditorias. Isso é importante. Você contrata uma auditoria, ela é paga, ela é responsável por fazer uma fiscalização rigorosa, expedir o relatório, olhar o balanço, verificar, enfim. E aí, Master reacende debate sobre responsabilização de auditorias, adoção de sanções penais e inclusão de bens dessas empresas na cobertura de prejuízos. Investidores ajudariam a combater fraudes, afirmam especialistas. Eu vi uma coisa interessante ontem. Não me lembro quem, já era madrugada e alguém na televisão colocava a seguinte historinha. O Hulk, não o jogador, esse rapaz que é apresentador, candidato à presidência da República, da Globo, ele fez publicidade para um banco lá associado ao Master. E aí estão dizendo o seguinte, não, ele é responsável também, porque ele que aconselhou as pessoas que acreditam nele a investir no Master. Parece ele lá, né, com toda a força que a Globo lhe dá, e com a sua simpatia, etc. E diz, olha, o meu dinheiro está no banco e tal. Então, essa pessoa... Isso é para você pensar, eu só estou colocando. Quer dizer, quem faz publicidade, quem usa do seu nome para recomendar uma entidade que depois se revela podre, se é responsável ou não. Ou se ele é apenas alguém que foi lá, pegou um texto e gravou. Não sei, é uma questão nova para mim, discutível. Tem uma coisa boa aqui. Detran de São Paulo deixa de exigir teste de baliza para obtenção da CNH. Esse teste de baliza, pouca gente sabe fazer uma boa baliza. Eu conheço gente que faz, eu mesmo realmente peno para fazer, acabo fazendo porque precisa. Agora, eu me lembro que quando eu estava na autoescola, a gente temia a baliza, porque reprovava. Então, o instrutor da autoescola dizia, tá vendo essa manchinha aqui no vidro? Tá vendo? Olha no espelho. Aí você olhava. Quando você girar a direção e chegar nessa manchinha, você para. Aí você põe o carro para frente, nessa outra manchinha e gira a direção. E aí você dá marcha ré e encostou. Quer dizer, não tem manchinha na realidade, né? Tem manchinha nos carros das autoescolas, nos quais você prestava exame. Agora eles liberaram também o exame em carro automático. Enfim, as coisas estão mudando. Eu acho que em vez de ficar procurando baliza, tem que ensinar esse pessoal sinais de trânsito, limites, respeito ao pedestre, respeito aos animais. Falando em respeito aos animais, tem uma história correndo aí realmente dolorosa. Tem um cachorro, como é que chama o cachorro? Orelha. Orelha.
cachorro bonito, vira-lata, orelha vira-lata, que era um cachorro que num bairro de Florianópolis era da comunidade. Ninguém não tinha dono, todo mundo alimentava o cachorro simpático, brincava com todo mundo, tal. Um bando de moleques, aparentemente de classe média, moleques, semi-bandidinhos, assassinou esse cachorro. Quer dizer, ele teve que ser sacrificado porque eles maltrataram tanto esse cachorro, deixaram ele num estado tal que os veterinários foram obrigados a sacrificar o cão. Que história é essa dessa garotada que não tem o menor respeito pela natureza e pela sensibilidade de um cão que era da comunidade, que agradava a comunidade, que festejava a comunidade, era festejada pela comunidade. As pessoas lá da região estão muito bravas. Eu não sei se esses rapazes vão conseguir morar. Dois estão fazendo um homestay nos Estados Unidos, tal. Quando eles voltarem, vão ter que conversar com a polícia. Eu não sei o que vai acontecer com eles. Mas olha, dá para medir que isso é de um mau caratismo, de uma índole perversa, sem limites, sem limites. Um cachorrinho, um bicho inocente, amigo de todo mundo, pertencente à comunidade que o alimentava e o abrigava, né? Torturado e levado à morte por um bando de moleques. Eu não sei o que vai acontecer com eles. Espero que aconteça alguma coisa. Porque esse pessoal não tem condições de viver em sociedade. Quem faz isso com o cachorrinho é capaz de coisas muito piores. É um ser vivo, né? Uma coisa abominável. Eu vejo... agora eu virei aqui para o Estadão, para o site. CPI do crime organizado deve incluir master e relator quer quebrar sigilo de resorts de irmãos de Toffoli. Os funcionários dizem que o resort é do Toffoli. Ele deu uma festa lá para 180 pessoas que não pagaram nada. Precisa ter dinheiro para fazer isso. Vai ver que o resort está rendendo muito, as pessoas ficam maledizendo. Está aqui a Gazeta do Povo, a matemática da direita para conquistar maioria anti-Moraes nas eleições de 2026. A direita está falando mais em conquista do Senado, viu? Conquista do Senado breca um suposto, se ele ganhar a eleição, governo Lula. Está aqui, ó, Lula teve encontro sigiloso com Vorcaro em 2024. Acompanhe o café em 2024. Está aqui, estou estranhando. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é em 2025, dezembro, que foi esse encontro. Deixa eu ver mais aqui. Esse papel. Nossa, já chegamos ao final. Bom, quem tomou cafezinho conosco deve ter faltado um monte de coisas. O Flávio Bolsonaro está procurando um marqueteiro, não encontra, continua insistindo para o Haddad ser candidato. O Tarcísio está dizendo que é candidato à reeleição. Está derrapando esse noticiário. O Aldo Rebelo é candidato à presidência da República também, enfim. Bom, quem tomou café? Silvia Marques, Manuel Antônio, Clodoaldo Segantini, Carla Regina, Kátia Marques, Alberto
Fequete, Gilvan Caribe, Paula Nartes de Souza, Rogério Costa, Elínia, eu também estou com soluço, não é só o ex-presidente, não. Elínia Emerick, Benedito Dirceu, Osnildo Belfus, Ney Lauter, Mário Agra, de Sergipe, Dionísio Cipriano, de Joinville, José Francisco de Itapevi e Lorena Soares, de Itapema. Queria agradecer a todos vocês a companhia. Saiba que eu dedico a você que me acompanha o maior afeto e o maior respeito. E esse respeito se revela no exercício de ajudar você a assumir as suas posições bem informado. Não me interessa se você é bolsonarista ou lulista, a gente expõe os fatos, eu dou a minha opinião e você segue ou não se quiser, mas você está sendo concitado por mim para fazer um exercício político. Cada vez mais é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.